Sérgio Guedes, eu não sei se misturo alegria com tristeza, alegria com preocupação, eu não sei o que misturo. Só sei que no final do jogo ficaram aqueles torcedores aí lembrados, muito eufóricos, que levaram até o meu boné da portuguesa. Mas isso aí não tem nada. Eu quero parabenizá-lo pela vitória, foi uma vitória merecida. A Briosa está entre os 8 melhores do Campeonato Paulista da 2. Vai pegar o 15 de Piracicaba, que é um grande adversário também. O primeiro jogo é aqui, o segundo jogo é lá. E hoje o time buscou o resultado. E isso a gente fica contente, porque não ficou dependendo de empate, não ficou dependendo de ninguém. O time foi um só, do goleiro ao ponta e aqueles que entraram e você que orientou. Parabéns pela vitória. Muito obrigado, Chabó. A gente está feliz, não tem por que não estar. Acho que foi uma vitória dentro de um contexto importante, porque o propósito falou mais alto, a oportunidade, a ocasião falou mais alto. Então, estou super feliz contra um adversário que precisava vencer e respeitou. Nunca subiu linha, nunca bateu lá em cima. Nós é que tínhamos a necessidade de uma afirmação, de ter o resultado. Acho que o time foi muito competente para isso. Construiu situações para isso. Às vezes precipita no terço final, nas escolhas finais. Isso é de carreira, mas nós temos alguns jogadores capazes de controlar isso, de fazer com que as coisas possam ser definidas de uma forma mais tranquila, mais fria. Mas aconteceu, o gol saiu, a gente sentia que isso ia acontecer e depois se preocupou em defender demais a vantagem. E por melhor ou não que seja, quando você propicia isso, você faz alguns jogadores que têm características mais de articular, de armar, correr atrás de marcação sem ter a característica principal para isso. Isso me incomoda, porque a gente, quando troca, a gente já determina o que fazer para que esse tipo de procedimento não ocorra. E aí a gente correu um pequeno risco, porque tínhamos sempre uma ocasião específica de resolver o jogo e permitiu até o final isso. Então a gente correu um risco que eu entendo ser desnecessário por tudo aquilo que foi vivido no jogo, embora eu reconheça que seja sob um calor muito pesado. Eu acho que o time está muito bem fisicamente, o departamento físico está de parabéns, porque eles estão trazendo um time inteiro para jogar um momento importante da competição. Está todo mundo comprometido para isso. Eu fico feliz porque a gente direciona, a gente mostra o caminho, e aí você precisa aguardar a construção, né, o acabamento disso. Quando você vê todo mundo com esse sentimento, né, no momento específico do jogo, todo mundo com esse sentimento, é muito legal. Existe um entorno, né, que preocupa, mas no momento que você vai defender o teu trabalho, tua honra, tua entidade, isso foi feito sempre com muita dignidade. Então, estou muito feliz e orgulhoso por tudo isso, recompensado por aquilo que a gente tem procurado fazer, e agradecido a todas as pessoas, e eu não posso deixar de dizer aqui, eu sou injusto de nominar, mas existem pessoas que estão muito próximas da gente nesse momento, ajudando demais, e que está propiciando a gente manter o alicerce bem estável. Isso é bom. E vamos aguardar a semana para que as coisas melhorem. Eu tenho esse sentimento e esse desejo e essa expectativa de mobilizar o time, que é a minha função principal, para que a gente descanse e se prepare para o jogo próximo, em casa. E aí eu não vejo adversário, eu vejo a ocasião e a oportunidade. Sei que nós temos um mando forte, nós temos torcida forte, nós somos capazes de criar um resultado bom, né? Essa vantagem de mando, então eu não tenho um sentimento ruim em relação a isso. Nós podemos, numa partida simples, reverter o processo, mas também não vamos com esse sentimento para o segundo jogo. Nós temos que viver bem o primeiro jogo, se preparar para ele, preparar o time para ele, colocar os profissionais preparados para isso. Está todo mundo, de uma certa forma, se adequando, se recuperando, melhorando, e eu estou feliz com tudo isso, e a gente segue firme no propósito de, como eu sempre falei, me preocupei de não estar nesse momento, porque desde que eu dirijo a Portuguesa isso sempre aconteceu.
essa expectativa ela é alta, eu sei que ela é em função de tudo aquilo que a gente às vezes passa para as pessoas que acreditam no nosso trabalho, e aí a gente tinha aquela necessidade de responder tudo isso, mais do que para nós, para as pessoas que estão apoiando e estão juntos, né? Então, divido com todo mundo e agradeço todo mundo, porque muita gente contribuindo e ajudando nessa ocasião, e talvez por todas essas ações é que a gente está na competição com chance. Eu acho assim, eu fiz o meu primeiro comentário dizendo isso. Eu não sei se foi o adversário que pressionou, nós permitimos isso, com o recuo. Então aí, no futebol moderno, intenso como é, não tem ninguém que não saiba fazer. Por essa razão, talvez, nesse criou possibilidades, mas sempre muito seguro, uma defesa muito segura, não foi iminente individualmente algum jogador tem que fazer, mas ocasiões que a gente poderia ter minimizado, subindo um pouco a marcação, ou resolvido o jogo antes, como você também bem perguntou. Talvez um segundo gol um pouco mais cedo, você tira um peso, uma carga, aí fica aquele desejo, defendo o que eu tenho, eu arrisco mais. Eu sempre acho que tem que arriscar mais, eu sempre acho que você precisa prevalecer, porque o adversário já desguarneceu, ele te deu o contra-ataque, ele pôs mais gente, ele arrojou, ele teve o brio para vir para cima, mas ele deu a consequência, ele deu a possibilidade. Então você não pode permitir que na frente da tua área crie possibilidade de escolha, e a gente permitiu isso. Eles rodavam a bola e escolhiam uma situação de cruzamento, quase todas, e isso é dar chance, isso é criar dificuldade. Sobe um pouco a marcação, se você cria uma possibilidade, como você também bem perguntou, foram algumas, e você é assertivo nelas, você faz um segundo gol, tira o peso, diminui, está tudo certo. Então eu estou feliz com tudo isso mesmo. Acho que as dificuldades elas vão serem aumentadas, porque o emocional vai fazer uma parte grande disso, mas eu acho que a oportunidade de você viver oportunidades ou possibilidades como essa tem que prevalecer sempre. Se você é um profissional, seja de que área for, você está envolvido em momentos decisivos, você só tem que ser otimista, você tem que ser positivo e dar a sua contribuição em parcela, não com discurso, com ação, com entrega, com entendimento. Se a gente conseguir melhorar isso, que é onde a gente vai se apegar, eu tenho me apegado sempre, porque quando você monta um time sem muitos recursos, você aposta muito na carreira de alguns, no histórico, na oportunidade oferecida para que coisas boas aconteçam. Então, se a gente conseguir nesse momento específico ter esse entendimento, aí a gente vem mais forte. Então talvez a receita seja essa, jogar a partida e jogar a partida com confiança. Aí eu não acertei, acerta a segunda. Aí eu preciso, acerta na terceira, não desista, não deixa o adversário te responder. Então, se houver esse entendimento, eu acho que nós estamos fortes para começar. E eu vou continuar batendo nisso e me apegando a isso, porque eu acredito demais em transformação, em direcionamento de carreira. Alguns jogadores que têm chamado a atenção de vocês, eles um dia não foram assim. Alguns já foram demais, né? Alguns tiveram uma carreira bacana, outros estão começando a desenhar uma carreira. Então eu me apego muito nisso, esses mais experientes saberem conduzir os mais jovens para esse momento específico, porque a gente vai precisar dos dois momentos, do experiente para administrar situações e do atrevido, do ambicioso para transformar essas possibilidades às vezes em transpiração, e o cara lúcido inspirar. Eu acho que a gente fizer esse entendimento aí, nós estaremos vivos para brigar pelo acesso. Boa tarde, Sérgio. Durante toda a partida houve reclamações por parte da torcida e também de jogadores ali na área técnica referentes a procedimentos durante a partida em favor da Briosa. Gostaria que você comentasse um pouco em relação ao desempenho da arbitragem. É difícil, porque assim, eu procuro não ser muito emocional ou passional, porque eu acho que eu tenho que cuidar, manter meu time, eu não posso pilhar meu time. Às vezes os adversários pilham tanto os atletas, que mesmo que não é o lance, o cara fica se apegando na justificativa se não ganhar. Ah, mas não me deram pênalti. Não me deu pênalti, faz outra situação, cria outro processo. E o quarto árbitro ali, o Leandro, que é muito competente,
E às vezes você tem um feedback com eles. Que impressão você teve? A gente conversa, você está muito perto dele para não ter visto uma coisa mais contundente. E eu não sei, a única coisa que eu posso dizer é que se ele foi obstruído ou se ele provocou a obstrução. Aí você tem que rever, tem que estar mais perto para isso, para ser mais justo para isso. Eu reputo a arbitragem paulista a melhor do país, longe. Todos os aspectos, emocional, técnico, sabe? Eu gosto demais da arbitragem paulista. Então eu não posso fazer uma crítica sem ter o lance avaliado, sabe? O que eu sei é que eles são corretos, eles procuram fazer o melhor e tenho o maior respeito por isso, demais. Mas se tem que fazer um comentário agora, e aí a gente vai ver durante os próximos dias, e até alertar o jogador caso isso tenha ocorrido, são situações que às vezes você provoca o contato, não veio o contato. Então, como está distante, e são jogadores rápidos, né, de confronto, talvez você vendo de novo, dá para a gente ter uma interpretação melhor. A princípio houve aquele sentimento de o contato, né, de uma possível penalidade. Mas insisto, seria leviano eu estar afirmando isso, que os jogadores, não pode ver que o jogador de repente possa ter forçado o contato, e aí ele precisa mudar o conceito caso isso tenha ocorrido. Senão, tem que continuar insistindo, persistindo para ocasiões precisam ser recorrentes e a gente partir para o próximo lance com o mesmo sentimento. Samuel? Boa tarde, Sérgio. Samuel do programa Celeste Craque, Santo Santos, parabéns pela vitória. A Briosa atacou bastante no primeiro tempo, mas estava encontrando dificuldades, não conseguiu finalizar e fazer gol. No segundo tempo já conseguiu, apesar da ofensiva do Nenê, sentir compensar, resolver isso e fazer 2 gols. Queria te perguntar então o que foi problema assim, da dificuldade que a Portuguesa teve no primeiro tempo e que isso acabou se resolvendo no segundo tempo? Foi boa pergunta. Eu acho assim, às vezes você tem pressa no terço final. Se você não tem que ter pressa, e a gente teve algumas condições assim, de criar uma situação mais clara e escolher melhor o companheiro para fazer. A gente teve umas 2, 3 ocasiões muito de frente para o gol, e não foi finalizado no gol especificamente, ou porque bateu no zagueiro, ou porque peguei mão na bola. O campo também precisa estar melhor, né? É uma coisa assim toda que a gente procura melhorar. Mas sabe o que é importante em horas como essa? É ter a vantagem numérica. E se você não tem ela, se você tem ela territorial, se você tem o controle, você avoluma o jogo, você desgasta o adversário. Talvez a resposta mais específica para aquilo que você perguntou tenha sido isso. A gente poderia ter administrado melhor esse volume com conclusão com vantagem numérica de placar. Quando você não faz isso, você avoluma o jogo, você desgasta o adversário. Então talvez uma coisa tenha ligado a outra. O volume, o desgaste que a gente teve, a pressão que foi exercida, mesmo que não tenha uma contundência de finalização, o volume aplicado desgastou o adversário no segundo tempo. Então aí no segundo tempo a gente teve um pouquinho mais de resistência do adversário na hora de marcar. Como você bem perguntou, talvez eles tinham o desejo de vencer porque precisavam vencer, e aí arrisca um pouco. Mas o pós-perda, quando você não tem a bola, de repente não estava mais tão organizado, e a gente criou, e a gente teve um individual bom, alguns jogadores têm um confronto bacana, e alguns passes que a gente não pode errar. Se você diminuir essa margem de erro, você facilita para que o atleta termine melhor o jogo. Então, talvez a resposta mais clara para isso tudo, né, sem ter vivo na minha cabeça tudo o que aconteceu nesse momento, é que a gente criou um primeiro tempo para se beneficiar dele no segundo. Se ele poderia ter sido melhor, eu gostaria que tivesse sido melhor, com números, mas eu acho que levou-se para o segundo tempo um desgaste do adversário. Então, de uma certa forma, o primeiro tempo contribuiu bastante para que a vitória ocorresse. Boa tarde, Ginel Samaguelão, do programa Celeste Craque, Santo Santos, parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre a sua participação durante o jogo. Deu ali a cabeçada, fez ali o gol ali do time. E quais são as expectativas agora para as quartas de final, quando o Risco Piracicaba? Boa tarde a todos. Foi um jogo muito difícil, né, contra o Linense. O Linense tem um grande time, mas a gente preparou a semana toda aí para conseguir a vitória, que era o resultado que a gente precisava, né, para classificar. E graças a Deus eu tive a felicidade de ajudar a equipe com um gol, e no final deu tudo certo para nós. No primeiro tempo,
finalizações todas foram para fora. Eu queria saber qual foi o discurso do Sérgio Guedes no vestiário, no intervalo, para o time mudar a postura no segundo tempo e conseguir sair com a vitória. Eu acho que no primeiro tempo a gente criou muita oportunidade mais para o lado, né? Pro lado não teve muita finalização central. E o Sérgio pediu para a gente continuar jogando do mesmo jeito e conseguir concentrar mais concentrar no final, no passe final. E graças a Deus ali o Lele fez um cruzamento ótimo, com a finalização de cabeça, fez o gol e no final ali o Diogo, como você falou, no primeiro tempo a gente teve pouca finalização central. E o Diogo, feliz, como ele bate bem na bola, fez o segundo gol para a gente estar terminando a partida bem tranquilo. Estava muito calor no primeiro tempo pra gente, para nós e para o adversário também. Deu para ver, o calor atrapalhou um pouco a nossa intensidade no segundo tempo, mas a gente continuou concentrado, que a gente queria vencer, a gente queria classificar, que era o nosso objetivo. E com concentração ali, com desempenho, graças a Deus, a gente conseguiu a vitória ali, que era muito importante, e a gente estava procurando a vitória. E o Linense, eu acho que estava querendo mais um empate do que a vitória. Então a gente foi até o final e conseguiu nossos 3 pontos que fez a gente classificar. Léo, uma curiosidade só. Não sei se lá dentro de campo isso chegar para você, mas a Portuguesa começou no 6º lugar, uma combinação de resultados foi para o 7º, foi para o 8º, voltou para o 7º, você avançou uma casa, como você quiser, imagina, muito lugar. Isso lá dentro, vocês receberam, sabiam de alguma coisa, não sabiam, só focaram na vitória? Não, a gente não sabia. No intervalo aqui, a gente perguntou a alguns, mas falou que o Juventus só estava ganhando. A gente estava em 7º. E no gol lá, quando eu fiz o gol, o Lele veio e disse que não era para a gente baixar a concentração, porque estava todo mundo ganhando. Só foi esse momento mesmo. Mas desde o início a gente só procurou a vitória, não procurou saber o resultado dos adversários, porque o foco tem que ser em nós, para a gente sair como a gente saiu, né, com o resultado positivo. E tudo isso, né, uma pergunta muito boa do Eduardo, tudo isso é com os jogadores não se ligar. Né? Não se ligar no que está acontecendo, correr atrás, tudo isso. Mas eu queria fazer um elogio, porque a gente que acompanha o dia a dia da Portuguesa e sabe das coisas, muitas coisas, eu queria fazer um elogio ao time da Portuguesa, aos reservas, à comissão técnica, porque nós sabemos da situação, das dificuldades que vocês estão atravessando, né? E vocês, acima de tudo, foram homens. Apesar de toda essa tempestade, vocês honraram o nome da Portuguesa, honraram a camisa da Portuguesa, honraram o nome mais poderoso. Por isso eu parabenizo você. Aliás, você foi escolhido não, você fez o gol da vitória. O primeiro gol, muita gente fala, não, mas o gol da vitória foi o segundo, não, foi o primeiro. O gol da vitória foi o primeiro. Ganhou de 1-0, é o primeiro. 2-0, o primeiro gol do ano. Parabéns. Obrigado pelo gol da vitória, mas queria enaltecer o grupo. O grupo é muito trabalhador, profissional, sabe que a gente está com alguma dificuldade aí extra-campo, mas a gente sempre, quando vai para os treinamentos, a gente dá o nosso melhor, faz o nosso trabalho, para a gente conseguir um resultado positivo nos jogos. E com isso, hoje, foi a prova disso aí. A gente mostrou no dia a dia e no jogo, a gente mostrou que estava focado no resultado positivo. E foi isso que a gente conseguiu. E agora é virar a chave, porque já tem um adversário aí nas quartas de finais que vai ser muito difícil. Amigos da imprensa, olha aí, pessoal, o serviço de som também dá prêmio aí.
através do patrocinador. Tem até o desenho aqui do bacalhau, olha aí. Olha o desenho do bacalhau. Obrigado. R$200 de consumação. Se levar a família dele. A imprensa do voucher? Não, para ele. Fechou? Você quer com a imprensa toda?